Meus queridos, graça e paz, o reino de Deus já estava presente ou ainda havia de vir? Mas por que dessa pergunta? São algumas perguntas que nos chegam e eu seleciono algumas para colocar aqui no canal Voz das Nações. Mas por quê? Vou te mostrar o porquê. O motivo se encontra em Lucas capítulo... Bom, vou ler Marcos primeiro. Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesus disse o seguinte, Jesus estava dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo. Porém, em Lucas capítulo 17 e o versículo 21 está escrito: nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Calma aí. Jesus em um lugar fala que o reino de Deus estava próximo, mas em outro lugar ele fala que o reino de Deus haveria de vir. O reino estava ou não estava? O mesmo Jesus, dentro do mesmo período de tempo, Jesus num lugar fala assim: o reino de Deus está próximo. No outro lugar, o reino de Deus está entre vós. Como entender isso? Meus amados, de uma maneira bem simples, objetiva, bem rápida, para não ser assim aqueles vídeos chatos, né? Ninguém aguenta ver vídeo chato. 40 minutos, 50 minutos de chatice, ninguém aguenta não, tá? Então vamos lá, meu irmão. Muito bem, Marcos 1,15, sim, o reino de Deus estava próximo, por isso que o reino de Deus veio no primeiro século. Mas por que em Lucas capítulo 17, versículo 21, Jesus fala que o reino de Deus está entre vós? Quando a gente fala reino, você tem que entender isso. Quando fala reino, tem que ter um rei. Quem é que estava entre os discípulos? Jesus. Por isso que ele falou: o reino de Deus está entre vós, porque o Jesus estava presente ali, meu irmão. A presença de Jesus, ou seja, o rei daquele reino, estava entre eles. Por isso que a Bíblia vai dizer, Jesus disse que o reino estava entre eles. Se você ler o contexto, você vai observar que Jesus vai dizer assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, o reino de Deus está, mas de maneira permanente ele ainda vai vir. Ué, isso, vai vir. E não é com aparência exterior como o sistema religioso prega. Não, porque o reino de Deus é espiritual. E aí, por isso que Jesus falava assim: o reino de Deus está próximo. Mas então, quando Jesus saiu da terra, o reino de Deus nem entre os discípulos, entre aspas, estava mais. Porque Jesus saiu, o rei voltou para o céu. Mas então, quando o reino de Deus viria? Marcos 1,15 vai afirmar que estava próximo. Não é 2000 anos para frente não, como o sistema ensina, né? É só você ler o próprio Marcos. Se você ler comigo Marcos capítulo 8, nós vamos encerrar esse vídeo. Vamos fazer só vídeo objetivo, tá, irmão? A não ser que o tema não permitir. Mas todos os temas que permitir vídeos curtos, objetivos, vou fazer. Então, só você ler Marcos 8,38, fala assim: porquanto qualquer que entre esta geração, aquela geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Aí você lê Marcos capítulo 9, versículo 1. Disse-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Olha que maravilha! O Marcos capítulo 8, seu último versículo, e Marcos capítulo 9, seu primeiro versículo, vai afirmar o seguinte: que o reino de Deus, de uma maneira permanente, viria com a volta de Jesus. E a volta de Jesus, com a vinda do reino, aconteceria em um tempo em que alguns dos discípulos ainda estariam vivos. Ou seja,
É por isso, meu irmão, que nós pregamos que está consumado. No ano 70, Jesus voltou e estabeleceu o reino. Então fica fácil de entender. Marcos 1,15, Lucas capítulo 17, versículo 21. E quando você lê Marcos capítulo 8, seu último versículo, Marcos capítulo 9, seu primeiro versículo, tudo se fecha. Tudo fica alinhadinho dentro da hermenêutica, dentro da exegese. Sistema, para de enganar pessoas. Para com isso. Vamos viver o reino de Deus? Porque há quase 2000 anos atrás ele foi implantado de maneira eterna. Eterna. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está em nós. Observa que Lucas 17, 21, o reino está entre vós. Agora, hoje, nós podemos falar que está em, porque Jesus prometeu fazer morada em nós, e nós somos casa dele. Vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, compartilhar o vídeo e se inscrever no vídeo, orar por mim, e aqui está o meu abraço, e fui!